Olá, você que está aqui na casa de Irmã Rosália. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Wander e hoje trago para vocês um tema de grande importância na doutrina espírita, a mediunidade. Mas o que é mediunidade? Será que todos nós somos médiuns? Estas e outras questões serão tratadas aqui. Me acompanhe. No livro Caminho, Verdade e Vida, o mentor Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, traz uma importante mensagem sobre o tema mediunidade. O texto trazido por Emmanuel faz observações acerca da mensagem registrada no Ato dos Apóstolos. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. No dia de Pentecostes, narra-nos Emmanuel que a extensa praça de Jerusalém estava repleta de forasteiros, oriundos de diversas partes daquela grande região, desde Roma até o Egito, e todos os grupos, naquele dia, foram atendidos pelos apóstolos do Senhor, em particular, e conforme os seus idiomas. Isso mesmo, as línguas de fogo desceram sobre a cabeça dos apóstolos do Senhor, e eles puderam então falar para que todos, em diversos idiomas, ao mesmo tempo, pudessem ouvi-los e compreendê-los. Os pescadores humildes, tocados pela luz prometida pelos céus, apresentava ao mundo a mensagem renovadora da Boa Nova trazida por Jesus. A partir daquele dia, as claridades do Pentecostes nunca mais deixaria de jorrar, e a mediunidade estabeleceu-se na terra como ponte sublime para que a humanidade caminhe com segurança na direção do bem maior. Os apóstolos, por assim dizer, foram os primeiros médiuns da era cristã, colocando-se a serviço do Cristo como intermediários do amor e da caridade. Mas como aqueles homens simples e frágeis puderam então apresentar-se para o serviço com a coragem, com a força, com a determinação que aquela tarefa exigia? Afirma o benfeitor Emmanuel que a partir desse dia estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E os apóstolos foram aqueles primeiros médiuns da era cristã, representando então o esforço primeiro de superação de si mesmo para atender aos reclamos daqueles que mais sofrem em nome do Mestre Jesus. Até aí, os apóstolos eram frágeis e indecisos, mas desta hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome de Jesus. Dotados então por uma força superior que os conduzia na direção do bem, foram então fortalecidos no desejo e na vontade de servir Jesus a qualquer custo, sob quaisquer condições, se submetendo especialmente à vontade sublime do excelso pastor. Hoje em dia, podemos constatar que nas casas espíritas, sobretudo aquelas que buscam reviver o cristianismo na sua forma mais pura e que buscam as orientações de Kardec como base de suas realizações de ordem filosófica, moral, espiritual, religiosa, o espírito de Pentecostes continua produzindo seus efeitos benéficos em favor de quantos buscam o caminho
a verdade e a vida em Jesus Cristo. Os médiuns da atualidade também agem em nome de Jesus, curando os doentes, esclarecendo e consolando os aflitos do caminho. Eles amparam os obsediados e também os obsessores, pois que todos somos filhos do mesmo Pai. Por isso, muito comum, muito frequente, aquelas pessoas que se encontram em estado de perturbação, sobretudo sob a influência de espíritos maléficos ou espíritos adoentados também, sejam levadas à casa espírita na esperança, na expectativa de que se curem da influência dos maus espíritos. Pois bem, os espíritos influenciam nossa vida. De frequente, são eles que nos dirigem. E às vezes, em razão de desequilíbrios, da sintonia, dos maus hábitos, dos vícios morais, nos deixamos conduzir por espíritos tão adoentados quanto nós, caindo muitas vezes em desequilíbrio profundo, em perda da nossa autonomia e da nossa sanidade mental. A casa espírita está pronta para acolher. Isso não dispensa os recursos médicos, psiquiátricos, psicológicos. Ao contrário, a casa espírita vem complementar as ações de socorro que devem ser de todas as formas e por todos os lados possíveis. O poder de Jesus chega para todos nós. Não somente os apóstolos no dia de Pentecostes, mas todos nós fomos investidos desse poder, independentemente de sermos espíritas, católicos, protestantes, de qualquer religião. Todas as pessoas que se sintonizam com o bem estarão a serviço do Cristo, que ainda possuímos energias reduzidas, como foi o caso dos apóstolos naquele dia de Pentecostes, para que também nós possamos hoje operar os milagres da caridade em assistência aos irmãos que buscam o Senhor, sobretudo aqueles que estão caídos no caminho. Sim, meus irmãos, potencialmente todos nós somos médiuns. A mediunidade é uma faculdade orgânica, mas o seu uso e a sua aplicação se desdobram de 1000 maneiras diferentes. Se teremos uma tarefa específica na mediunidade, isso não é o mais importante. Há pessoas que reencarnam com o compromisso de aqui na Terra desenvolverem uma tarefa muito específica no campo da mediunidade, uma tarefa que às vezes ocupa praticamente todos os anos da sua existência. Há pessoas que colaboram na mediunidade, mas que, a par dela, ainda realizam uma série de outros compromissos aqui na Terra. Há pessoas que não vieram para ser médium. O seu compromisso se estabeleceu em outras áreas de progresso, seja material, científico, seja no cuidado do lar, seja no estudo, nas realizações profissionais, no desenvolvimento de tecnologias. Tudo isso contribui para o avanço da humanidade. Mas o mais importante é que todo aquele que se coloca a serviço do bem é, por assim dizer, médium, porque sempre que Deus quiser realizar algo através de você, vai te encontrar a postos disponível e realmente interessado em servir ao próximo. A bondade é a principal qualidade que deve ter um médium. O desejo de servir em nome do bem é a principal qualidade do bom médium. Jesus e os bons espíritos, percebendo que as suas boas intenções existem de fato, conduzirá às tuas mãos os filhos do Calvário, a fim de que, em nome do amor, possa você ser para todos eles, em qualquer lugar e circunstância em que você se encontre, em que eles se encontrem, para que seja você
as claridades do Pentecostes nos dias atuais, espalhando as bênçãos da consolação em nome de Jesus. Esteja atento, esteja vigilante, observai, vigiai. Todos os dias você pode ser um representante do Cristo, espalhando o bem, acolhendo os infelizes, consolando os aflitos, curando os doentes e levando paz, harmonia e felicidade a muitos corações. Procure acender uma luz dentro de ti e naturalmente você iluminará todos aqueles que estão à sua volta. Muito se pode fazer com a mediunidade, desde que você esteja disposto ao estudo, ao trabalho e muitas vezes ao sacrifício. Não ao sacrifício da vida, mas ao sacrifício do tempo, ao sacrifício das suas prioridades na vida, ao sacrifício das suas escolhas, priorizando então o amor ao próximo, o amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Mas somente a mediunidade, com Jesus, será capaz de produzir o bem verdadeiro, fruto do amor puro e da caridade permanente. Estejamos convictos, meus irmãos, de que mediunidade sem Jesus é um risco absoluto ao fracasso e a problemas muito maiores. Mas a mediunidade com Jesus é bênção, espalhando consolo, paz, alegria e felicidade ao longo de todo o nosso caminho, beneficiando não somente a nossa própria vida, a vida daqueles que convivem conosco, mas especialmente todos aqueles que cruzam o nosso caminho, os filhos do Calvário, trazidos pelas mãos amorosas dos mentores amigos, para que possamos ouvir, acolher e amparar em nome do Mestre amado. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare sempre, para que possamos, como médiuns que somos, estarmos apostos dessa grande responsabilidade que é servir ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Todos desejam a mediunidade. Muitos, porém, se esquecem de que para servir com Jesus na mediunidade, sobretudo na tarefa mediúnica que exige um tempo muito maior da sua vida, importa muita disciplina, muito esforço transformador, muito amor, muito estudo, muita dedicação. E todas as vezes que um médium é convidado a esse esforço transformador de estudo e disciplina, grande parte daqueles interessados na mediunidade abandonam o barco na primeira oportunidade. Não querem os benfeitores espirituais nos transformar em santos de um dia para outro, pois sabemos que seja isso impossível. O progresso é obra do tempo, e muito ainda teremos que caminhar, vivenciar, para adquirir as virtudes que os santos possuem. É preciso muito esforço transformador, porém, Deus auxilia as criaturas através das próprias criaturas. E é nesse sentido que as oportunidades da mediunidade se estendem a todo o mundo, a todos os credos, a todos os povos, e se estendem especialmente a todos aqueles que desejam melhorar-se, sejam eles bons e maus, que agora escolhem seguir no caminho do bem. A mediunidade, então, apresenta-se como instrumento de evolução, oportunidade de trabalho, de construção em nós primeiro e de serviço ao nosso próximo. Nesse sentido, ser médium é ser colaborador de Jesus, atendendo aos pequeninos, aos filhos do Calvário e levando até eles
as bênçãos de socorro que, através da mediunidade, podemos levar. O consolo, a esperança, a fé, a saúde do corpo, a saúde mental. E se nós não formos dotados da mediunidade mais ostensiva, como sempre desejamos, para auxiliar, através da psicografia, da psicofonia, da vidência, da palavra consoladora, nós podemos agir de 1000 formas diferentes. Temos em nós a mediunidade mais poderosa, aquela que não faltou a ninguém, a mediunidade do amor, que, sendo verdadeiro, saberá se expressar de maneiras diversas para atender, para ouvir, para compreender, para acolher os aflitos do caminho. O próximo, aquele que está mais próximo de nós. Portanto, meu amigo, minha amiga, antes de se candidatar ao serviço da mediunidade, procure analisar se você está em condições de entrar num caminho que exige tanto esforço, tanta mudança. Vamos devagar. Por que não começar primeiro estudando a doutrina espírita, entendendo todos os detalhes que permeiam o estudo e a prática mediúnica? Por que não iniciar não só estudando a doutrina espírita, mas também realizando os trabalhos de assistência, de socorro aos humildes, colaborando na instrução daqueles que ainda não a possuem, favorecendo todos aqueles que adentram na filosofia espírita, a renovação dos seus conceitos, aqueles que buscam a fé em Jesus, compreendê-lo melhor. A mediunidade pode se expressar de 1000 maneiras diferentes, não necessariamente na cabine mediúnica, na reunião de desobsessão ou na assistência através do passe fraterno. A mediunidade pode se expressar de maneiras bem diversas nas suas atitudes, no seu ouvir, no seu falar, no seu escutar, no seu prestar atenção no próximo, no seu abraçar, no seu estender as mãos e o coração em favor daqueles que sofrem. Mas a mediunidade começa, sobretudo, em casa, naqueles ambientes em que somos convidados a conviver diuturnamente com algumas pessoas, aonde precisamos demonstrar o nosso esforço renovador através da prece, através do esforço da paciência, da tolerância, da dedicação ao próximo. Observemos que a mediunidade não se expressa apenas pelo fenômeno, mas sobretudo pela qualidade do amor que entregamos ao próximo. Fique em paz, que Jesus nos ilumine e nos abençoe sempre. Até a próxima oportunidade.